Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata Oliveira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produção de movimento e programas motores. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. Então, durante uma corrida de barreira no atletismo, os competidores eles produzem uma variedade de ações separadas, quase que simultaneamente. E aí surge a pergunta, né? Como os atletas habilidosos e outros tipos de executantes eles produzem tantos movimentos tão rapidamente? Além disso, como eles controlam os componentes individuais e os combinam para formar um movimento total? Então, isso a gente vai tentar, aqui na aula de hoje esclarecer. Então, algumas formas de circuito fechado, conforme a gente já viu, elas demoram muito para que as correções sejam feitas no movimento antes de ele ser concluído. E os executantes, então, eles são capazes de controlar ações rápidas, de natureza discreta ou seriada, mas é improvável que eles usem processos de circuito fechado para fazer isso, tá? Então, aí a gente vai ver, a teoria do programa motor. Então, para muitas ações, principalmente aquelas que são muito rápidas em durações, e são produzidas em ambientes estáveis e previsíveis, por exemplo, o mergulho no trampolim, o arremesso do dardo no alvo. As pessoas, normalmente, elas planejam o movimento antecipadamente e aí sim disparam a ação. E uma vez a caminho aquele movimento, ele segue seu curso, sem muita modificação. E existe aí pouco controle consciente, uma vez que o movimento segue seu curso sem muita modificação. Além disso, é importante mencionar que a ação ela parece simplesmente tomar conta de si mesmo, do indivíduo. Então, ele não tem muita consciência ali durante aquela execução. Então, as possíveis combinações de atividades dos músculos e articulações que nosso corpo ele é capaz de produzir são tão grandes em números que seria virtualmente impossível a gente tentar regular ela de forma consciente enquanto executamos ações habilidosas rápidas, tá? E aí, um termo que vai chamar atenção aqui na aula é graus de liberdade. O que é isso? Ele se refere ao número de elementos ou componentes do sistema e a forma com que esses podem funcionar, tá? Um desafio aí para os executantes é aprender como administrar esses graus de liberdade de maneira que a ação desejada ela seja produzida de forma eficaz. E para qualquer habilidade motora, o problema de controle envolvido na capacitação de uma pessoa para desempenhar uma determinada habilidade, esse problema é enorme. Então, aí surge a questão, Como são controlados todos os graus de liberdade para movimentos rápidos? Tá? Então, a informação sensorial modifica um conjunto de comandos de movimentos pré-estruturados que frequentemente é chamado de programa motor, o qual define e dá forma à ação que será produzida. Então, o programa motor é um conjunto de comandos de movimentos pré-estruturados no nível executivo, modificados pela informação sensorial, e ele define e dá forma à ação que está sendo produzida. Então, aqui nós vemos um controle de circuito aberto. O que a gente pode perceber, A gente que está familiarizado aí com um circuito, a gente viu o circuito fechado, Vejam que o circuito aberto, ele tem um input, que é o estímulo. Esse estímulo chega no executivo, que vai ser, então, enviado lá, para o efetor, para executar aquela ação, e aí eu tenho o output, que é a resposta, tá?
Um típico sistema de controle de circuito aberto, ele consiste, então, essencialmente em duas partes, um executivo e um efetor. E esses dois componentes estão também contidos no sistema de controle de circuito fechado, né? Porém, o que diferencia o circuito aberto do circuito fechado é a ausência do feedback e do comparador, os quais eles representam o estado atual e o desejado, que juntos vão determinar aí os erros, tá? Então, essa é a diferença. O sistema de circuito aberto, ele não tem esse feedback e comparador. Então, uma característica aí, né, de um sistema de controle de circuito aberto é que ele é eficaz enquanto as circunstâncias envolvendo a ação não mudam. Todavia, uma característica menos atrativa é que ele é inflexível, né, em face às mudanças inesperadas, né? Então, voltando aqui na imagem anterior, né, a gente vê, né, que um estímulo ele é enviado ao executivo e esse estímulo é processado, então, e uma decisão é tomada em relação à ação que eu vou executar, tá? As instruções aqui, ela em relação, né, à produção dessa ação são então transmitidas para o efetor que executa essa ação, né? Uma vez que a ação seja finalizada, o trabalho de circuito aberto ele vai estar então terminado. Tá? Sem o feedback, o sistema então ele é incapaz de perceber se a ação teve êxito em atingir a meta ambiental. Dessa forma, as modificações na ação, elas não são realizadas enquanto o movimento está acontecendo, tá? Então, sempre lembrar aí que não tem essa parte, né, do feedback, do comparador, igual ocorria no sistema de circuito fechado. Então, o controle de circuito aberto, ele parece ser especialmente eficaz em situações ambientais previsíveis e estáveis e que a necessidade de mudança na ação é mínima, tá? E as instruções que especificam as operações a serem realizadas, elas são dadas, então, antecipadamente, bem como suas sequências e sincronizações. Porque uma vez que o programa tenha sido iniciado, o sistema executa fielmente as instruções sem modificação, tá? Em razão de o feedback não estar sendo utilizado durante o movimento completamente programado, virtualmente, então, não existe capacidade aí para detectar ou corrigir os erros, igual a gente via, né, lá no sistema de circuito fechado. Então, aqui nós vemos, né? Nós temos um input, que seria o estímulo. Aí, no executivo, nós temos, né, os estágios de processamento de informação, que é identificação do estímulo, seleção da resposta e programação da resposta. Então, eu identifico um estímulo, eu verifico qual é a resposta que eu vou dar para aquele estímulo e eu começo a programar aquela resposta. E aí eu tenho o efetor, né? Que o programa motor e o sistema motor periférico. Então, nós temos o programa motor, a medula espinhal e os músculos atuando aí para realizar aquele movimento. E em decorrência eu vou ter uma resposta. Então, aqui, ó, as instruções pré-planejadas, elas vão especificar as funções a serem realizadas, bem como a sua sequência e sincronização. E uma vez que o programa, né, ele tenha sido iniciado, o sistema, né, vai executar de forma fiel as instruções sem maiores modificações. E então, virtualmente, não existe a capacidade para detectar ou corrigir erros. Por quê? O feedback não é utilizado, né, extensivamente aí nesse sistema de controle de circuito aberto. Então, o programa motor como um sistema de controle de circuito aberto. Em ações rápidas e vigorosas, exemplo, chutar, arremessar, o comportamento de movimento ele é em grande parte controlado em uma forma de circuito aberto, sem muito envolvimento aí do feedback.
E quando estamos, né, realizando essas tarefas, normalmente não temos tempo para processar informações sobre erros de movimento e devemos, portanto, planejar a ação adequadamente antes de iniciá-la. Então, é muito importante que o planejamento ele seja feito aí de forma adequada. Então, aqui, ó, estamos vendo, né, o sistema de controle de circuito aberto. Nós temos aqui, né, o centro de controle do movimento e os executores daquele movimento, né? Esse é o circuito aberto, bem simples, né? Em contrapartida, o sistema de controle de circuito fechado, nós tínhamos, né? O sistema de controle, né, do circuito fechado e os executores do movimento. E aqui nós temos, né, o feedback, que sempre dava essa possibilidade de correção do erro. Então, o sistema de controle de circuito fechado, ele envolve o feedback e o aberto não. E no movimento humano, o feedback é a informação aí aferente enviada pelos vários receptores sensoriais para o centro de controle. E a função desse feedback é manter o centro de controle sempre atualizado sobre a correção com que o movimento está sendo realizado. Tá bem? Então vamos imaginar, né, uma rebatida de uma bola de beisebol que veio arremessada, né? No estágio aí executivo, os processamentos de informação são ativados para avaliarem o ambiente. Então, é a identificação do estímulo. Posteriormente, né, decide se realiza ou não o balanço, né, do taco, é a seleção da resposta. E se a decisão de balançar for tomada, desenvolve e inicia o programa motor para realizada, onde é a programação da resposta. O controle, ele é, então, passado para o mecanismo efetor para a execução do movimento. Aqui, o programa motor, ele é enviado, então, para a medula e daí para os músculos onde acontecem as contrações, tá? E se a ação, né, executante aí, o exemplo, né, o balanço aí do taco, produz a resposta pretendida, contato, né, com a bola de forma eficaz, uma mudança acontece no ambiente, que seria a trajetória da bola, ela muda então. Então, vejamos que nesse movimento, né, de rebatida, o jogador ele vai identificar aquele estímulo, ele vai selecionar qual a resposta que ele vai dar e ele vai programar a resposta. E se der tudo ok no movimento, aquela bola vai mudar seu percurso, tá? Não tem como, durante aí essa ação, ter a parte, né, do comparador, do feedback para corrigir esse movimento. Então, nesse tipo de sistema de controle de circuito, o programa motor, ele determina quais músculos devem contrair, bem como aí a ordem e sincronização dessa contração, tá? Os estágios de processamento, eles são utilizados para desenvolver o programa motor, determinando a ação a ser iniciada e até certo ponto aí a forma eventual do movimento, por exemplo, velocidade e trajetória do balanço, tá? A execução do movimento, porém, ela é executada na ausência de um controle consciente direto, tá? Então, essa é a característica aí do circuito aberto. Então, inicialmente, um programa, ele poderá ser capaz de controlar somente uma certa sequência de ações. Porém, com a prática, o programa ele se torna mais elaborado, controlando uma série de comportamentos cada vez mais longas e talvez até mesmo modulando várias atividades reflexas que vão dar suporte à meta de movimento global. Tá? Uma vez aprendido, esses programas eles vão ser armazenados lá na memória de longo prazo, que a gente já viu, a gente já falou sobre ela, né? E vão ser resgatados quando necessário para preparar algum futuro movimento para execução, tá? Então, a principal vantagem aí do controle do programa motor é o fato de não ser necessária muita atenção para produção do movimento. Então,
Quanto mais sofisticado o programa motor, maiores são os grupamentos de comportamentos habilidosos que ele controla, tá? E quando isso ocorre, o estágio de programação da resposta é menos frequentemente, né, envolvido e os processos de atenção são liberados para executar outras atividades de níveis mais altos. Por exemplo, criação de algum plano estratégico, tá? Então, essa a principal vantagem aí do programa motor, né? Não ser necessária tanta atenção que você pode pegar essa atenção e deslocar para outra tarefa. Então, gente, essa foi a referência utilizada nessa aula. E eu gostaria aí de agradecer a participação de vocês nessa videoaula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar no e-mail. E nos vemos na próxima. Muito obrigada!